Olá para você que me assiste, seja bem-vindo a mais uma aula. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar o perfil profissional do agente comunitário de saúde e também vamos falar sobre algumas ferramentas de trabalho desse profissional. Bom, então dando início à aula de hoje, nós iremos falar sobre o perfil profissional do agente comunitário de saúde. Bom, então todos os profissionais que trabalham na área da saúde, eles precisam ter competência profissional, capacidade de encarar as situações e acontecimentos do seu trabalho com iniciativa e responsabilidade. Portanto, o agente comunitário de saúde, ele deve ser uma pessoa responsável, ética, comunicativa, atenciosa, proativa, persistente, que saiba trabalhar em equipe, que respeita as culturas e valores de outras pessoas e que tem senso crítico. Então, essas são características muito importantes para um bom profissional dessa área. Bom, existem alguns requisitos para a profissão que serão residir na área da comunidade que você vai atuar. Então, essa é inclusive uma das principais características do programa, né? Que sejam pessoas incluídas naquela comunidade e ter concluído um curso de qualificação em ensino fundamental. Bom, falando agora sobre atribuições e competências. O trabalho do agente comunitário de saúde é desenvolvido a partir da construção de condições melhores de vida, isso juntamente com a comunidade. Então, todos os municípios têm as atribuições e competências fixadas em portarias ou leis, e elas se baseiam nas recomendações do Ministério da Saúde, e são basicamente as seguintes. Então, quais são esses trabalhos desenvolvidos, não é mesmo? Realizar visitas domiciliares regulares com intervalos pequenos entre uma visita e outra, realizar visitas às instituições de longa permanência de idosos, realizar visita compartilhada com outros profissionais que sejam membros, desenvolver ações que integrem a comunidade e a UBS, verificar a necessidade de insumos fornecidos aos pacientes pelo governo, cadastrar e atualizar os dados dessas famílias, realizar diagnóstico em relação à saúde da localidade para planejamento posterior com a equipe, mapear a microárea, destacando as instituições, estabelecimentos como creches, abrigos, escolas, igrejas, presídios, e isso precisa ser atualizado sempre que houver alguma mudança. Participar das reuniões de equipe, buscar a supervisão do enfermeiro responsável, registrar, atualizar e acompanhar as ações de vigilância sanitária, que também é responsabilidade do agente comunitário de saúde, orientar a comunidade sobre sintomas, riscos, agentes transmissores e medidas de prevenção de doenças através de ações educativas individuais e coletivas. Isso a gente entra também naquele tópico das endemias. Identificar usuários que estão fora dos programas. Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo para bloqueio da expansão de doenças. Colaborar no controle e combate às arboviroses, informar aos usuários sobre as consultas e marcações dos exames, acompanhar o tratamento diretamente observado e registrar em formulário próprio, estimular a autonomia e o autocuidado, estimular a participação da comunidade em ações que busquem melhoria das condições de vida e saúde, incentivar a comunidade na participação popular e controle social, acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa de acompanhamento do programa Bolsa Família as condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias, informar a recepção dos óbitos da microárea para que os prontuários sejam arquivados e organizar as fichas de visita domiciliar e cadastral em ordem decrescente por família em caixa para serem arquivadas. Bom, agora falando sobre os valores éticos, quais seriam esses valores para o perfil do agente comunitário de saúde? Precisa ser uma pessoa que preze pela justiça, competência, responsabilidade, compromisso e honestidade, assistir todas as famílias sem discriminação entre elas, fornecer todas as informações de forma fidedigna, respeitar a privacidade das pessoas e manter o sigilo sempre que necessário, respeitar o ser humano na morte e pós-morte, não buscar vantagens pessoais no decorrer de suas funções, possibilitar ao usuário liberdade para se expressar. E agora falando sobre o trabalho em equipe, que é muito importante também nessa área da saúde, mas principalmente entre o agente comunitário de saúde, que a gente falou lá na nossa primeira área, que eram equipes multidisciplinares. Então, a gente sabe que vai
realizar esse trabalho em equipe. Quando falamos em trabalho coletivo, é importante considerar as diferenças entre trabalhar com uma equipe e trabalhar em equipe. Em qualquer área do conhecimento, o tradicional é se trabalhar com uma equipe em que existe um chefe e os subordinados, que são aprendizes ou dependentes, seja qual for o nome, né? É uma forma tradicional de se trabalhar, cujo resultado é denominado por todos de trabalho de equipe. No programa de saúde da família, o trabalho é diferente do que seria esse tradicional. Então, nele, a gente tem vários profissionais que se relacionam para desenvolver uma tarefa, conseguir um resultado que é maior do que a soma das parcelas do trabalho de cada pessoa dessa equipe. Então, vão ser várias pessoas reunidas para um resultado muito grande, que é o bem-estar e a qualidade de vida do cidadão, onde o papel de cada pessoa nessa equipe é muito importante. Assim, o diferencial na saúde da família é trabalhar em equipe, algo que exige dos membros um trabalho compartilhado em torno de um objetivo comum. Desse modo, cada um dos profissionais tem suas atribuições e competências definidas e as lideranças vão surgindo no momento de cada desafio. Um exemplo é o trabalho que o agente comunitário de saúde exerce na prevenção da dengue, que a gente já citou várias vezes aqui. Quando ele lidera o processo de busca de focos de mosquitos com outros profissionais na sua microárea. Então, ele conhece as suas atribuições e as suas competências. Nas reuniões da equipe, o problema vai ser colocado em pauta para discussão, os objetivos serão definidos e as metas são quantificadas e cada um vai ficar responsável por uma determinada tarefa. O trabalho do agente comunitário de saúde fica bem definido dentro das suas competências, portanto, é natural que sua liderança seja aceita entre os colegas e na comunidade. Bom, agora falando sobre as ações de promoção à saúde, né? A ação do agente comunitário de saúde favorece a transformação de situações problema que afetam a qualidade de vida das famílias, como aquelas associadas a saneamento básico, destinação do lixo, condições precárias de moradia, situações de exclusão social, desemprego, violência intrafamiliar, drogas lícitas e ilícitas, acidentes, entre outros. Então, seu trabalho tem como principal objetivo contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. Para realizar um bom trabalho, esse profissional ele precisa conhecer não só os problemas da comunidade, mas também as potencialidades para crescer e se desenvolver social e economicamente. Além disso, ele precisa, obviamente, conhecer o território de atuação, ser ativo e ter iniciativa, gostar de aprender coisas novas, observar as pessoas, as coisas e os ambientes e agir com respeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais. Então, é muito importante que o respeito e a ética eles estejam presentes no tratamento tanto com os demais profissionais, que são aqueles iguais a você, quanto a comunidade, que por diversas vezes pode ter, que terão pessoas tanto acima quanto iguais a você, podem ser seus colegas, seus vizinhos. O agente comunitário de saúde ele deve estar atento ao que acontece com as famílias do seu território, identificando com elas os fatores socioeconômicos, culturais e também ambientais que interferem na saúde. E ao tomar conhecimento de uma situação-problema, esse profissional ele precisa conversar com a pessoa ou com os seus familiares para depois encaminhar o problema à unidade de saúde para uma avaliação mais detalhada. Então, em seu trabalho, o agente comunitário de saúde ele precisa estar atento a 4 verbos muito importantes e que refletem a maioria das suas ações, que são os verbos identificar, encaminhar, orientar e acompanhar. Então, identificar é uma ação que precisa de muita atenção. O agente comunitário de saúde, ele é treinado para ouvir e reconhecer fatores de risco e sinais de alerta de determinadas doenças, para que ele possa encaminhar essas pessoas corretamente à unidade de saúde. Então, esse é um papel muito importante, até para a gente saber o nível daquele problema, qual o grau de periculosidade mesmo, encaminhar. Essa é uma ação que precisa de muito jeito e muito cuidado. É um momento muito delicado, porque é um momento em que o agente comunitário de saúde ele vai fazer essa ligação entre a comunidade e a unidade de saúde. Então, o profissional ele precisa estar bastante entrosado com a equipe, para que as pessoas encaminhadas elas possam ser atendidas com atenção e eficiência e possam ter sua saúde de volta. Até porque a comunidade vai depositar naquele profissional a sua confiança.
E aí, muitas vezes, o agente comunitário de saúde vai precisar levar essa pessoa até a unidade quando ela não tiver condições de ir sozinha também. E em casos como esse, encaminhar não significa apenas enviar, né? Vai lá, procura fulano, procura tal secretaria. Não, mas conduzir, ir com a pessoa, quase que pegar pela mão mesmo. O orientar, essa é uma ação que o agente comunitário de saúde ele vai realizar diariamente, que é o ato de examinar cuidadosamente os diferentes aspectos de um problema para encontrar as melhores soluções. Então, um trabalho feito em conjunto com as pessoas envolvidas no processo, realmente, ele vai, assim, após um diagnóstico, por exemplo, né, é o agente comunitário de saúde quem vai orientar o morador, os seus familiares ou as pessoas que precisarem daquelas informações, as relações que foram com relação às recomendações que foram feitas pelos profissionais da unidade de saúde. Então, se um exame precisar ser feito, quais são as recomendações para realizar aquele exame, procurando refletir juntamente com os envolvidos sobre todas as dificuldades que eles enfrentam ou vão enfrentar durante o período em que se encontram em tratamento também. Então, quando a gente fala sobre o tratamento de uma doença, por exemplo, como que você vai tomar esse remédio, a importância de tomar esse remédio no horário certo, da forma certa e dar todo o suporte necessário. E aí entra o último verbo, que é o acompanhar. Essa é uma ação que significa dar assistência às pessoas da sua comunidade que estão em situação de risco. Então, como por exemplo, a gente pode citar mulheres gestantes ou que acabaram de dar à luz aos seus filhos, os recém-nascidos, crianças, adolescentes, idosos, pessoas hipertensas, diabéticos ou com qualquer outro tipo de doença. Esse é também um momento muito gratificante para o agente comunitário de saúde, porque quando ele vai poder ver os resultados daquele trabalho que ele tem feito há tanto tempo e que serão resultados satisfatórios, como por exemplo, acompanhar um pré-natal com o cartão da gestante, depois você vai lá ver a criança nascer saudável, sadia, acompanha a mãe durante todo o resguardo, depois você começa a acompanhar a criança lá com o cartão de vacina, as primeiras vacinas, depois a primeira dentição, e você vai vendo aquela família crescer de forma saudável. Então é um trabalho realmente muito gratificante. As ações de promoção, elas buscam eliminar ou controlar as causas das doenças e seus agravos. Então, é aquela questão da prevenção que a gente falou diversas vezes aqui também. Ou seja, o que determina ou condiciona o aparecimento de caso. Então, essas ações, elas também estão relacionadas aos fatores biológicos, no caso de herança genética, como a hipertensão, que a gente pode ter, ou até outros problemas também, né, muito conhecidos, que, como eu falei, atingem muitas pessoas no nosso país. Um deles também é a tireoide, por exemplo, que é uma herança genética. Então, se você sabe o histórico a árvore genealógica das doenças daquela família, você consegue prevenir ou, enfim, acompanhar para o surgimento e aparecimento de uma doença como essa. Psicológicos, então o que, que isso significa, né? O estado emocional em que aquela pessoa se encontra. Então, se ela está passando por algum problema, e aí, ou passou por algum problema, e você vai acompanhando para também prevenir que isso se torne algo mais grave, mais sério. E sociais, em que se inclui condições de vida, como a desnutrição, por exemplo. As ações de prevenção, elas são específicas para proteger a saúde e prevenir riscos e exposições às doenças, ou seja, ações para manter o estado de saúde. E aí, como por exemplo, a gente pode citar ação de tratamento da água para evitar cólera e diversas outras doenças. O pré-natal para evitar as complicações da gravidez, do parto ou do puerpério. As imunizações, as campanhas de vacinação que são tão importantes, as campanhas para prevenção de doenças transmitidas pelo sexo, né? As DSTs, a AIDS, exames preventivos de câncer de mama, de próstata, de pulmão. E as ações de recuperação da saúde, né? As ações de recuperação, elas evitam as mortes e as sequelas das pessoas doentes. Então, são as ações que atuam sobre os danos. Por exemplo, atendimento médico ambulatorial básico e especializado, atendimento às urgências e emergências, atendimento odontológico, exame diagnóstico e as internações hospitalares. Então, uma pessoa que sofreu um acidente, ela vai ter acesso ao atendimento lá na urgência e emergência, com a finalidade de recuperação da saúde. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as ferramentas de trabalho desse profissional.
Bom, quanto mais informações o agente comunitário de saúde ele tiver sobre a comunidade, melhor serão desenvolvidas as estratégias de saúde naquele local. Então, se ele conhece a comunidade, ele tem alguma noção de quais são os possíveis problemas que aquela comunidade pode estar enfrentando. Essas informações, elas são anotadas em fichas que vão fazer parte do sistema de informação da atenção básica. E as principais fichas são o cadastro domiciliar, o cadastro individual, a ficha de procedimentos e ficha de visita domiciliar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas a partir de agora. Bom, então, o cadastro domiciliar e territorial. Essa ferramenta, ela serve para identificar as características sociossanitárias das residências. Busca também identificar as pessoas que moram em locais que não são considerados domicílios, por exemplo, as pessoas em situação de rua, mas também devem ser monitoradas, né, pela equipe de saúde. Então, nessa ficha são descritas as configurações das famílias. Então, aqui diz que é interessante anotar lápis, né? Porque se você precisar atualizar é só apagar. E o agente comunitário de saúde, ele deve estar muito atento ao preencher esse cadastro para observar se tem alguma gestante, ele vai anotar todos os dados e fornecer esses dados no sistema. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um modelo de ficha para o cadastro domiciliar e territorial. E aí, aqui vocês podem, essas fichas, elas estão todas disponíveis, tá, para download no eSUS. Então, quem tiver curiosidade de ver esse material, e também vão estar disponíveis para download como material complementar do curso. Então, lá na abinha de material complementar, vocês também conseguem baixar esses modelos, tá bom? E aí aqui a gente tem o endereço da residência, a condição de moradia, o tipo de domicílio, isso tudo vai ser preenchido. O cadastro individual. Essa ferramenta ela serve para identificar as características sociodemográficas, problemas e condições de saúde dos usuários. E essa ficha ela é composta por informações de identificação sociodemográficas e condições de saúde autorreferidas pelo usuário. Então, o usuário ele pode se negar a realizar esse cadastro, tá? Então, o agente ele vai solicitar que ele assine um termo de recusa caso isso ocorra. E aí, o modelo de ficha tá aqui também tem ó, o nome completo, nome da mãe, raça, nacionalidade, as informações sociodemográficas. Agora, a ficha de procedimentos. É um instrumento de coleta de dados em relação à realização de procedimentos na atenção básica e ele é preenchido através da escuta. A escuta é a conversa inicial que o usuário tem quando chega ao serviço de saúde, relatando queixas ou sinais e sintomas. O profissional ele vai perceber as necessidades do usuário e se é adequado encaminhar ou não para atenção mais específica. E aí aqui a gente tem uma ficha, um modelo de ficha de procedimento, onde a gente tem aqui o turno, o número do prontuário, data de nascimento, local de atendimento. Aqui fala um pouquinho sobre a escuta inicial. A ficha de visita domiciliar e territorial. É um instrumento que visa registrar as atividades realizadas na visita. Então, ele contém informações pertinentes a indicadores de monitoramento e avaliação da microárea. E é de competência do agente comunitário de saúde o preenchimento dessa ficha também. E aí, aqui, mais uma vez, o modelinho da ficha que vocês podem fazer um download ou acessar no eSUS. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, a NR06, ela classifica como EPI, equipamento de proteção individual, todo objeto que proporciona proteção ao trabalhador de uso individual com a finalidade de resguardar a saúde. E o uso do EPI, ele é regulamentado pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. E é importante ressaltar que é responsabilidade do município, do Ministério da Saúde, o fornecimento desse EPI para os agentes. E aí, quais seriam, né, esses equipamentos? A gente tem aqui alguns exemplos. Máscara, chapéu ou boné de abas largas para proteger do sol, óculos de proteção solar, protetor solar, camiseta de manga longa, calça comprida de tecido, sapato fechado, luva para manipulação de qualquer tipo de material. E aí agora falando sobre o planejamento de ações, né? O planejamento ele é uma etapa muito importante no desenvolvimento das funções dos agentes. Porque na saúde, as coisas elas não podem ser realizadas à base de improviso. Então, esse planejamento ele é composto por um diagnóstico, um plano de ação, execução, acompanhamento e avaliação.
onde você vai entender qual é o diagnóstico daquela área, você vai elaborar um plano de ação, você vai executar esse plano e você vai acompanhar o resultado das suas ações e avaliar. Então, agora falando sobre o diagnóstico. Busca conhecer todas as características socioeconômicas, culturais e epidemiológicas de determinada população. Através da aplicação de questionário, você vai ter de forma muito clara qual é a realidade daquele local e você vai entender quais são as necessidades daquela área. Daí, com essas informações, você elabora um plano de ação. Ele serve como uma direção para o desenvolvimento das ações, a fim de resolver os problemas. E ele vai ser composto por 4 etapas, que você pode separar assim para facilitar. Uma meta. Então, qual é o objetivo que eu pretendo atingir? Qual vai ser a estratégia adotada, que é o passo a passo para desenvolver o plano, né, seguido de atividades e técnicas? Quais são os recursos necessários? Então, a gente vai fazer um levantamento de tudo que é necessário para executar essas estratégias, desde financeiramente, humanamente e de material mesmo. E é muito importante estabelecer um tempo para realizar cada ação, porque o cronograma ele também serve como uma métrica para você dizer se o que você está fazendo está sendo bem sucedido. Então, o planejamento das ações, né? E aí aqui a gente vai falar sobre a execução, o acompanhamento e a avaliação. Então, depois de ter feito todas aquelas ações que você já planejou, você executa, que é colocar em prática todas as ações que foram planejadas e no tempo que você estabeleceu lá naquele cronograma. Daí você acompanha, você vai verificar cada ação que foi desenvolvida, se ela melhorou os pontos que ela deveria melhorar, se não tiver melhorado, o que que você pode, que nova ação você vai fazer uma ação de correção. E aí você faz a avaliação, que é como se fosse a conclusão desse projeto. E deve constar todas as etapas, não somente a final. É onde você vê se o que você fez realmente alcançou o objetivo. Agora falando sobre a utilização de mapas, né? Um bom jeito de aumentar seu conhecimento sobre a comunidade é trabalhar com mapas. O que é o mapa? Né? O desenho no papel, hoje em dia a gente conta muito com a ajuda de equipamentos eletrônicos, né? Com todas as informações que existem nos lugares, as ruas, as casas, prefeituras, escolas, os serviços de saúde, uma feira, comércio. Por que é importante o mapa para o agente comunitário de saúde? Porque mais que aquele mapa que você utiliza lá através do seu celular, você pode colocar aqui uma informação, aqui é a casa do senhor João, aqui é aquela feirinha pequena, sabe? Aquele comérciozinho de bairro que vende é, produto natural, né? Verdura, fruta. Então, esse mapa do agente comunitário de saúde, ele às vezes é um mapa mais atualizado e com informações que vão te ajudar no dia a dia, mais que um mapa desses que você consegue através desses equipamentos eletrônicos. Ele é um desenho de toda a área onde você trabalha, onde ficam as casas, as ruas, qual é a microárea de risco, todos os pontos que você considera importantes, que facilitam o seu trabalho. E com esse mapa você vai ficar conhecendo os caminhos mais fáceis para chegar a esses locais. Às vezes o mapa através de fonte eletrônica vai te fazer vai te indicar uma direção que às vezes uma pessoa que mora naquela área vai ter um atalho, um caminho diferente. Você consegue planejar a visita de cada dia, então você consegue planejar visitar as pessoas que estão naquela rua, para você não ter que ficar fazendo um vai e volta, ou, né, para aumentar o seu trabalho. Fica mais seguro na hora de prestar socorro a alguém, você sabe da onde você está falando, você sabe que referência você vai utilizar. Você consegue marcar todas as micro áreas de risco. Pode identificar com símbolo as casas com as famílias em situação de risco, as barreiras geográficas, às vezes uma ponte que caiu, ou qualquer outra coisa que dificulte o caminho até essas pessoas. E como a gente até falou, né, da questão de prestar um socorro, uma coisa que dificulta o acesso, às vezes, de uma ambulância nesse local. E aí entra o planejamento do percurso, que foi até o que eu citei. É uma etapa essencial que compõe o desenvolvimento do trabalho da gente, e você, durante esse planejamento, vai ter como objetivo minimizar o tempo perdido durante essas visitas. Então, você organiza o número de visita por localidade próxima. Então, se eu vou visitar essa casa, eu também já posso ir nessa que é próxima.
E essa organização das visitas, ela vai ser realizada por microárea ou por quarteirão,